Só que a maturidade, ela às vezes tem a ver com quebrar a cara. Tem jeito. Vai ter a ver que você vai tomar decisões radicais. E é o Espírito que está te impulsionando aquilo, e você tomou e você não evoluiu em nada espiritualmente. Mas na realidade o objetivo de Deus era ver a sua coragem. Vá ali e ore por aquele irmão. Aí você acha que vai tocar nele, ele vai cair, ele vai chorar, ele vai babar. Ah, vai acontecer como aconteceu com Feitosa. Mas Deus só está vendo a sua coragem. E o que acontece com ele, meu irmão, não foi de um dia para o outro, nem foi de 2 meses, nem foi de 3 meses. Hoje eles têm um nível de sensibilidade porque ele passou pelo processo da maturidade. E ele entende que não precisa cantar 3 músicas antes para a unção vir. A unção já está nele, aí ele flui. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu recebi um telefonema por volta de 1h30 da manhã. Uma pessoa dizendo que tinha uma pessoa endemoniada na casa dela. Não sei se alguns jovens já ouviram essa versão. E aquilo para mim foi o fim do mundo. Meu Deus, 1h30 da manhã. Fazer na casa dos outros expulsar. Eu nunca tinha expulsado um demônio na vida. Sabe o que foi que eu fiz? O crente maduro, procurei minha mãe. Aí eu vou acordar minha mãe, me ajuda, ligar aí, vamos lá comigo, a senhora tem a unção, né? Eu não tenho, o espírito que tem nela era melhor do que eu. Aí minha mãe, beleza, vamos lá. Rapaz, minha mãe deu 2 passos, ela parou assim e virou assim: não, Deus está mandando dizer que é você. E voltou para dormir, eu não sabia o que ia fazer. E eu lembro que eu desci, eu comecei a orar no meu quarto, na sala, assim, eu ajoelhei, eu falei: Jesus, o que eu vou fazer, Jesus? E a gente na tua unção, aquelas orações idiotas que a gente faz em alguns momentos, bem bestas, né? Aí levantei assim, espumei o peito, não, agora vou lá. Aí fui andando pela 1h30 da manhã. Quando cheguei lá que eu vi o capeta, eu queria voltar correndo. Aí eu fiquei dentro da casa: Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu lembro que eu comecei a dar círculos na mesa da casa. E eu comecei a orar, e eu só ouvi uma voz: entre, mas aquilo para mim não era ainda uma convicção, não acreditava que era de Deus. O que eu esperava? Deus aparecesse, me botasse no colo, entre comigo. Confiança tem a ver em uma só palavra e você não precisar da segunda para seguir. E é engraçado que quando eu de tanto ouvir entre, eu vou entrar, entrei de vez, foi um negócio muito louco naquele dia. Mas eu lembro que no final eu falei: gente, era só entrar. Eu perdi 10 minutos na porta de um... Deixa aí que vai cair de novo. Eu perdi 10 minutos na porta de um quarto onde eu poderia ter poupado 10 minutos na minha caminhada, só tendo coragem de ouvir uma voz dentro de mim. Então, às vezes, a gente enrola muito a nossa evolução espiritual porque a gente acha que Deus vai dar tudo mastigadinho, e se Ele der tudo mastigadinho, a gente não evolui na fé. Porque o segundo passo só virá se você seguir o primeiro passo. Ele vai dizer: assuma não sei o que ano que vem. Você, o que é que eu vou fazer? Você só vai saber se você aceitar. Então, confiança não tem a ver com Deus revelar o culto todo, tem a ver com Deus dizer: hoje de noite eu vou te usar, e você simplesmente entrar ali e dizer: Ele vai me usar. Sem você saber o que vai acontecer. Mas a gente, não sei porquê, acha que Deus vai dizer: não, mas você vai no minuto de azul, depois você vai no de verde. Eu não sei porquê, de onde a gente tirou isso da cabeça que tudo vai vir mastigado. Porque se você acha que você quer ser um bicho de louvor, ou o que quer que seja, teatro, ser líder no futuro, eu não sei o que vocês pensam. Se vocês acham que essas pessoas que estão ali, elas estão sempre preparadas, tudo funciona com ela, tá ali Michel para dar grandes exemplos de várias coisas que não devem funcionar com ele. Se você acha que toda vez que eu vou ministrar, o que Michel vai ministrar, ou qualquer que seja, a gente chega em casa: Jesus, me dá uma palavra, vou ministrar, mas você acha que é instantâneo, que dá na hora? Tem dias que a gente vai estar caminhando para a igreja e a gente ainda não tem uma palavra. Mas a confiança é que você precisa entender que você é a palavra. Aleluia. Eu lembro que eu ministrei aqui ano passado nos jovens no sábado de noite. E eu não sabia que ia ministrar, eu recebi mais ou menos esse horário que eu ia ministrar de noite. Eu falei: Jesus. Aí tava tendo os PGs, eu fui lá, não tinha ninguém, fiquei orando, parecendo um maluco, voltando, parecendo um doido lá. Não teve jeito, sapateei, girei, não veio nada do céu. Eu falei: o que eu vou pregar? Aí fui, orei, falei: vai lá, ministra.
fui embora. Quando eu acordei no outro dia, aí teve um irmão, aquilo foi fantástico pra mim, teve um irmão que falou, como foi bem, algumas coisas que você falou, eu peguei pra minha vida. Não, é bem, irmão, fique em paz. Aí ele falou, mas a gente precisa entender que nós somos a palavra, o importante não é o que está sendo ministrado, mas o que a gente conduz dentro de nós. Por que não me destruiu? Porque nós achamos que se nós prepararmos a palavra 3 meses antes, ela vai ter mais intensidade do que se nós recebemos um dia antes. Nós achamos que se nós lemos 30 livros sobre aquele assunto, quando nós fomos chamados para ministrar 3 meses depois, vai ser melhor do que Deus te dar um dia antes uma palavra. E eu digo que eu já recebi palavras 10 minutos antes de ministrar e foram melhores do que muitas que eu preparei em semanas. Porque não tem a ver essa confiança que a gente quer com tudo mastigado, tem que ver com a direção e uma palavra que ele dá. Eu ministrei uma vez num culto no final de ano da minha família, a gente sempre se reúne e faz um culto que chama todos os familiares no final do ano. E 3 dias antes eu recebia o convite de ministrar. Gente, era culto festivo, ações de graça. E a maioria das mensagens que eu vou guardando, eu não recebo orando, trancado, eu recebo andando, eu tenho mania de orar na rua andando. Eu estava indo para a faculdade muito triste nesse dia, e Deus me consolou com uma palavra, subi na escadaria do centro, eu marquei aquilo com a minha vida. Mas que coisa maravilhosa, isso é meu, eu escrevi aqui. 3 dias antes de ministrar no culto que devia ter umas 30 pessoas de final do ano, Jesus, eu vou ministrar no culto da família, ação de graças, o que eu vou falar? Eu falei, a palavra que confortou meu coração. Eu acabei com o culto de final do ano, ministrando. Era um culto de ação de graça, eu tornei um culto parecendo um culto de igreja, mas acabei com todo mundo. Eu falei, Deus, o que é que o Senhor está fazendo aqui? Foi gente chorando, foi um negócio de maluco. Mas eu ministrei algo que Deus tinha ministrado antes e eu não estudei nada. Mas foi porque Ele deu uma palavra e eu acreditei naquela palavra. Então, confiar, queridos, se vocês querem ter confiança em Deus, não achem que vocês conquistarão elas lendo muito a Bíblia, orando muito, indo muito aos cultos. Você só vai ser confiante se você corresponder àquilo que Ele tem te convocado. A confiança só vem assim. Não tem outra forma. Não existe outra forma de ter fé em Deus se nós não seguirmos. E não existe outra forma de encontrar equilíbrio, porque esses três eles estão juntos. Se você não se encher do Espírito. Feitosa até falou, quando eu contei meu testemunho de vida, eu fui muito radical na minha caminhada cristã, mas eu não calculava as consequências. Depois eu fui tendo meus problemas. Mas muito do que eu sou hoje foi por causa dessas decisões de 10 anos atrás. Muito do que eu sou hoje, não que eu construí há 1 ano atrás, nem há 2 anos. Mas o que eu construí há 10, 8, 9 anos atrás, as minhas decisões radicais de dizer, Jesus, eu não estou vendo nada, mas eu vou acreditar nessa palavra. E muitas coisas que eu vejo, que eu decidi há 10 anos atrás, só estão funcionando hoje. Não estão funcionando há 10 anos atrás. Quando eu me converti, eu tomei atitudes loucas de abandonar tantas coisas da minha vida e eu achei que aquilo era maravilhoso. Deus ia me dar um monte de coisa simplesmente porque eu decidi dizer não, um monte de coisa, e eu vou dizendo para vocês, Deus não falava comigo. E eu continuava dizendo não para um monte de coisa, mas hoje eu tenho frutos daquilo que eu honrei a Deus no passado. Então, pense comigo quando vocês pedem para Deus usar vocês ou para vocês terem um dom. As meninas dos fios, a gente não vai demorar muito não. Se você pede a Deus um dom para usar para a glória dele, Deus já sabe daqui a 3 meses se você vai usar ou não esse dom. E aí você ora 1 semana e depois de uma semana a sua oração por aquele dom não é tão intensa como foi na semana passada. E aí passa outra semana e você desistiu. Deus às vezes não dá porque Ele quer ver até onde a gente vai insistir para conquistar. Até onde vai o nosso desejo por aquilo. Até onde vai a nossa intensidade por aquilo. Se é meramente por ter um dom para as pessoas verem ou porque você quer usar aquilo para a glória dele. Porque tocar em pessoas é maravilhoso e elas serem curadas, liberar uma palavra sobre uma pessoa é excepcional. Mas se você deseja isso simplesmente para que as pessoas vejam que você tem talento, Deus não quer te usar para isso. Não quer, velho. Deus quer que você confie nele, única e exclusivamente nele, nas palavras que ele liberará.
Não nos livros que você leu, muitos livros, mas eles não são a minha fonte de confiança. Então crescer em Deus é ouvir palavras e seguir essas palavras que Ele está falando. Porque quem vai juntar o quebra-cabeça é Deus. Meu Deus, aleluia. Aí Ele vai dar uma palavra hoje, outra mês que vem, outra mês que vem, outra mês que vem. Mas vai chegar um dia que a gente vai ouvir palavras que as pessoas do nosso redor não concordarão. E talvez, para que a gente conviva bem com os irmãos, a gente condicione ou ajuste um pouquinho o que Deus falou para se adequar ao nosso meio, mas não aceitou e seguiu na totalidade. E aí está dizendo, mas eu estou te correspondendo, Deus, mas Deus mandou tudo e a gente deu 70%. Mas eu estou correspondendo, Jesus, o Senhor me chamou para ser líder dos jovens, o Senhor me chamou para começar a ministrar, o Senhor me chamou para começar a impor, mas eu estou fazendo tudo isso. Mas ainda não está fazendo tudo, está fazendo só uma parte. Você só está orando para o povo ser despertado, mas Deus disse que você tem um dom de cura, mas você não crê. Você só ora só para o despertamento, mas não ora por cura. Porque é louco eu chegar para lá e aqui agora, você vai ter um dom de cura no futuro. Isso é maluquice. Gente, entendam algo. Se eu falar para a Laisa hoje que ela no futuro vai ter um dom de cura, se ela nunca procurar desenvolver isso, ela nunca terá um dom de cura. Porque a gente acha que se eu chegar para o Léo, você vai ser um mestre no futuro, Deus está te dizendo isso. Aí o que é que o Léo vai fazer? Não vai ler livro, não vai ler Bíblia, vai cruzar os braços. Eu vou ser mestre, a gente vai botar tudo aqui e eu vou virar um mestre. Não é assim. Um mestre ele precisa ler e estudar o que Deus vai dar a ele, a capacidade de desenvolver essas coisas. Se Deus revelou o futuro de cada um, meu filho, se você não desenvolver, ele nunca acontecerá. Nunca. Vai ficar de noite já. Você, mas quem tem promessa de Deus não morre. Mas quem... Não, meu irmão, me perdoe, eu odeio jargões evangélicos. Não suporto os jargões evangélicos. Porque os jargões são colocados dentro de um protocolo e Deus não cabe em nenhum protocolo ou conceito evangélico. Não cabe. Não cabe. E se você não decidir assumir riscos, você nunca vai avançar. Nunca vai avançar. Eu lembro em 2016, quando o Feitosa ele falou uma coisa lá, que ele disse que não lute contra aquilo que Deus liberou na sua vida, que você só vai atrasar a sua caminhada. Eu tenho 4, 5 anos trabalhando com jovens lá, mas só esse ano eu virei líder. Foi uma luta para eu aceitar ser líder dos jovens. Não por causa dos jovens, que eu acho que o Conexão Jovem é uma galera bem bacana, mas um pouco do que o Michel até contou lá na conversa pela tarde. A gente se acha incapaz porque a gente se olha como nós somos o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente fica, E enquanto você olhar para você, você vai ser sempre incapaz. A minha mão não é nada, gente. O que é o que flui dentro dela para eu tocar em uma pessoa. Verdade. É só uma mão. E essa mão aqui não cura. O que cura é o poder que vai fluir por dentro dela a partir da fé que eu tenho. É assim mesmo, Deus. É a partir da fé. Então eu toco hoje e ninguém curou, mas a minha mãe insiste, eu insisto assim, isso até tem experiência. Isso tem a ver com coragem. Essa daqui, não lembro se ela estava e se alguém já ouviu esse testemunho, que foram umas experiências insanas na minha vida sobre confiar em Deus. Talvez tenha sido uma das mais difíceis, foi quando minha sogra ela passou mal por volta de 2 horas da manhã. E aí minha cunhada bateu lá na porta desesperado. Uma vez alguém já viu, desesperado lá na porta batendo. Minha mãe tá passando mal, pega o carro para dar socorro. Eu acordei assustado, minha esposa acordou assustada, aí eu peguei. Vou pegar a chave do carro e vou me arrumar. E eu ouvi uma voz, ela não vai morrer. Só que, pô, beleza, vou levar pro médico, ela não vai morrer, tranquilo. Botei a roupa, saí, peguei o carro da garagem, botei na porta. Quando eu entrei na casa, toda aquela frase que eu ouvi me destruiu, porque eu olhei para ela e já vi ela morta. 3 filhas se acabando de chorar na minha frente, mais os netos, aí eu olhei assim. Como é que eu vou dizer que aquela mulher não vai morrer, mano? Pessoal, sabe o que são 3 filhas gritando no meu pé de ouvido pra eu pegar aquela mãe e botar dentro
do carro e levar e eu acreditar em uma palavra, ela não vai morrer. Aí eu olhei assim, respirei fundo, pega, bota no carro e uma gritaria e eu calado. Eu lembro que eu peguei minha sogra pelos braços para botar dentro do carro e eu falei, e aí agora? Ela não vai morrer ou eu sigo os gritos? Aí eu fui levar a minha sogra, né? Botei nos braços e aí a gente não conseguia botar aquela mulher dentro do carro. Todo mundo gritando, e 2 horas da manhã, aquela agonia. Eu peguei, voltei com minha sogra, botei em cima do sofá, 3 meninas gritando no seu pé de ouvido. Eu falei, ela não vai morrer. Eu encostei no ouvido dela, eu falei algumas palavras agora que eu não lembro todas. Rapaz, aquela mulher voltou à vida parecendo que não tinha acontecido nada. Foram as experiências mais insanas da minha vida. Eu lembro que eu encostei no ouvido e falei, Conceição, Cristo te dá vida. As palavras que ele falou, eu creio, responda. Aquela mulher, ela respirou glorificando a Deus. E um semblante de uma mulher que estava com os seus lábios brancos, seus corpos todos, ela estava literalmente desfalecida. Ela voltou em vida como se tivesse acontecido. Então, experiências como essa eu conto para que edificar, porque às vezes a frase que ele vai te dar, meu irmão, é simples, mas a sua resposta a isso vai ter um resultado imenso. Aleluia. Meu Deus. Imenso. Perseverar em uma palavra durante 10 anos sem ele ter te dado a tua vale mais resultado do que você ouvir muitas vozes. Meu Deus. Se posicionar no lugar onde Deus quer que você esteja é muito melhor do que você ir em vários lugares e tentar fazer várias coisas. Porque nós, repito, não fomos chamados para apresentar resultados a Deus. Nós não fomos. Deus não quer saber quantas almas foram salvas por você. Deus não quer saber quantos lugares você ministrou. Deus quer saber o que eu tenho pedido. Vocês têm respondido. Aleluia. Que Léo pode ganhar 100 almas esse ano e eu ter ganhado uma. E Deus só me chamou para tocar em uma naquele ano. Não tem a ver com o resultado. Correspondendo. Aí eu me torno maduro, aí eu me torno equilibrado, aí eu vou tendo confiança a partir de experiências de glória em glória, como Paulo escreveu em Romanos. Porque eu estou aqui 12 anos depois do Evangelho? Porque eu sou bom? Não. Porque eu leio muito? Não. Porque eu acredito nas coisas que Deus falou sobre a minha vida. E eu falo com as conexões que eu repito o tempo inteiro. Eu não estou aqui porque eu sou melhor. Eu estou aqui de passagem, porque Deus me chamou para a capacidade de vocês. Mas um dia vocês estarão aqui. Eu falo isso deles direto. E quando eles virem, a minha alegria é entender. Eles estão... Que legal, deixei discípulos. Então querem crescer em Deus? Para de recuar, para de calcular os riscos, para de olhar mais A, mais B, você esquece o alfabeto inteiro e ouve a voz de Deus. Acabou. Esquece se A, B ou C, não tem a ver, esqueça cargo, esqueça dons, esqueça qualquer coisa. Talvez ele falou algo e você nem tem esse dom ainda, mas creia e pronto. Isso é que tem a ver. E não antecipe as etapas. Nem ultrapasse as etapas. Ah, Deus falou que eu vou ser líder. Pô, mas já está mudando o ano aí, já vai começar a encostar próximo do pastor Ademilson para ver se ele olha para mim e eu viro líder. Não ajude